Você sabia que o câncer é a segunda causa de morte entre a população de 5 a 18 anos? É isso mesmo, só perde para os acidentes. Bom, para tentar reverter este quadro, o jeito é partir para a prevenção. E é isto que Jaú está fazendo. Jaú acaba de entrar no programa Diagnóstico Precoce para Crianças e Adolescentes. Para falar sobre esse assunto conosco hoje, a doutora Cláudia Oliveira, que é hematologista e oncologista clínica do Hospital Amaral Carvalho. Conosco aqui hoje no Câmara Entrevista. Muito obrigada pela sua presença, muito querida. Obrigada, eu que agradeço. Vamos prestar um grande serviço aí à população de Jaú. Bom, esse projeto foi anunciado em cerimônia na sede da Casa Cultural Ronald McDonald esses dias. É uma parceria entre a entidade, o Instituto Nacional do Câncer e a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Em Jaú, será desenvolvido em conjunto com a Prefeitura e a Fundação Amaral Carvalho. E a função da doutora Cláudia é justamente implantar este projeto, este programa aqui em Jaú. E foi uma sacada muito bacana do presidente do INCA, né? Aproveitar aí essa estrutura do PSF para poder implantar esse programa. Jaú é a primeira cidade, vamos começar com essa. Jaú é a primeira cidade do estado de São Paulo a ter esse programa, né, doutora? Sim, é a primeira cidade. Na verdade, o programa existe desde 2007. Começou com um projeto piloto que, na verdade, tentou, entre aspas, copiar um modelo que tinha dado certo em Pernambuco e na Bahia, no sul da Bahia, com duas equipes que faziam oncologia pediátrica e que haviam treinado os agentes de saúde da cidade. Aí o INCA incorporou, junto com a parceria do Instituto Ronald McDonald, e desde 2007 o programa tem sido implementado, né? A gente entrou no edital desse ano com uma proposta de fazer o programa em Jaú e felizmente a gente foi contemplado, né? E agora nós temos um trabalhão enorme a fazer aí, né? A cumprir. Trabalhão mesmo, né? A grande sacada, como eu disse, é utilizar já uma estrutura que existe, que são os PSFs, o Programa de Saúde da Família, que vai com aquela equipe de... São médicos, o que tem quais são os profissionais? São médicos, enfermeiros... Técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Tá. O PSF, você deve receber aí na sua casa. Então, vai aproveitar essa estrutura que já existe, vai treinar estes profissionais para que eles possam, então, fazer o diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes. Esse projeto, como a doutora já disse, ele já existe, é um programa que já existe desde 2007, já foi implantado em 14 cidades, 125, em 14 estados, 125 cidades. E quando esse programa foi anunciado na cerimônia aqui, para ilustrar, né, os profissionais, as pessoas que foram recebidas na cerimônia, eles mostraram um vídeo pra gente, muito bem feito, né, doutora Cláudia? Sim. Muito bacana, explica legal, com depoimentos dessas cidades, desses profissionais e até de pacientes ou parentes de pacientes que já viveram esse drama, né, de ter alguém com câncer na família. E, então foi feito um vídeo mostrando como funciona, como está funcionando esse programa nessas cidades, nesses estados do Brasil. Vamos assistir rapidinho, doutora? E depois a gente volta para falar como vai ser a implantação dele especificamente aqui em Jaú. Solta aí. Correr contra o tempo. Para milhares de crianças e adolescentes, isto não é uma brincadeira. No Brasil, o câncer infanto-juvenil ainda está entre as principais causas de morte. O câncer na criança representa hoje, no Brasil, um problema de saúde pública. É a segunda causa de morte em crianças entre 5 a 18 anos de idade, só ultrapassada por acidentes. Para avançar na cura do câncer infanto-juvenil, é preciso se antecipar a ele. Esse é um problema hoje ainda no Brasil grande, que é o diagnóstico tardio, o diagnóstico feito quando se perde a oportunidade de um tratamento curativo. Quanto mais cedo, mais precocemente eu detecto essa doença, eu vou conseguir fazer esse diagnóstico no início da doença. E isso tem impacto direto na sobrevida a curto e longo prazo. Se o diagnóstico fosse feito precocemente e as crianças encaminhadas para tratamento mais rapidamente, muito mais vidas seriam salvas. Salvar vidas. Foi com esse objetivo que o Instituto Ronald McDonald desenvolveu o programa Diagnóstico Precoce. De que maneira nós poderíamos estar trabalhando em conjunto para buscar uma solução?
começou-se a estudar uma maneira de trazer a criança mais rápido para o tratamento. E a ideia brilhante, que nasceu de uma provocação do Dr. Santini, diretor do Instituto Nacional de Câncer, foi fazer com que, aproveitando um programa que já existe, o Programa de Saúde da Família, hoje, Estratégia de Saúde da Família, fazer com que esses profissionais desconfiassem através de sinais e sintomas para que a criança viesse mais rápido. O primeiro grande produto desse projeto foi um investimento em conhecimento. Saber qual era não só a realidade do câncer infantil no país, mas qual era a situação em relação à capacidade de diagnóstico dessa rede. E aí uma das coisas que foi feita foi identificar quem seria o principal ator dentro do sistema de saúde que contribuiria para esse diagnóstico precoce. E foi identificado que seria feito através do Programa de Saúde da Família. O objetivo do Programa de Diagnóstico Precoce é capacitar os profissionais de saúde da família, independente da função que eles desenvolvam diante da sua equipe, mas também e talvez principalmente trabalharmos a rede de referência e contra-referência. E a gente acredita na força da rede. Quando nós temos todos os parceiros envolvidos e as pessoas querendo caminhar para o mesmo lugar, fica mais certo. As equipes da saúde da família são formadas por agentes comunitários, enfermeiros e médicos e hoje estão presentes nas casas de quase metade da população brasileira. Você vê como que esse paciente está vivendo. Enfim, um olhar diferenciado, um olhar como um todo. Que eles vêm quase todo mês, eles vêm cada 15 dias, eles vêm para ver como que ela está. Esses profissionais são os responsáveis pelos cuidados primários da saúde das crianças. Estão em cima, eles não deixam perder nenhuma consulta, nada. Para nós eles são muito bons. A gente move céus e terras quando a gente vê que ele está precisando daquilo e a gente orienta a família, vai na secretaria, vai não sei aonde. A gente orienta de uma forma que consiga logo, né? São eles que podem suspeitar de sinais e sintomas do câncer na criança e no adolescente. Cada membro da equipe tem a sua parcela de importância, seja na suspeita, no diagnóstico, no acompanhamento do paciente. Essa experiência da gente estar capacitando os profissionais aqui da região do oeste do Pará é única, porque a gente está trocando muito conhecimento. Eles começam a rever situações que, se eles tivessem já recebido essa capacitação, eles saberiam identificar e encaminhar para uma investigação. A grande dificuldade do diagnóstico precoce do câncer na criança é que muitas vezes os sinais e sintomas se assemelham aos sinais e sintomas de doenças comuns da criança. Os principais sinais e sintomas são febre, com duração de mais de uma semana sem um foco determinado, dor nas pernas, manchas na pele, sangramentos, aumento de volume de gânglios, aumento de volume abdominal, que pode ser aumento do baço e do fígado. E nos adolescentes, a gente também pode ver aumento de volume ou na perna ou no braço, com dor local, que isso também pode ser um sinal de um câncer ósseo. Para capacitar as equipes da saúde da família, o Programa Diagnóstico Precoce promove cursos com orientações para que os profissionais aprendam como suspeitar da doença. A gente sempre orienta aos profissionais que nunca desvalorizem uma queixa da criança. A criança não inventa sintomas. Desde a primeira aula, a gente já começou a ter uma visão direcionada. Coisas que a gente não via, a gente está começando a ver. Antigamente a gente só direcionava para outras instâncias, eu nunca imaginava que poderia ser o câncer, né? Hoje em dia não, a gente já direciona logo para se fazer o diagnóstico precoce. Então essa criança, esse adolescente. Esse é o maior objetivo da capacitação, que as pessoas pensem no diagnóstico de câncer infantil. Você pode salvar a vida de uma criança. O Programa Diagnóstico Precoce do Instituto Ronald McDonald já foi implantado em 14 estados. Foram capacitados 16.430 profissionais da saúde da família em 125 municípios, com uma cobertura de 2.408.350 habitantes, de 0 a 19 anos. Passa um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência e capacita assim os municípios, as unidades de saúde e leva um pouquinho para eles que eles podem ajudar
nesse diagnóstico, nessa prevenção. E quando essa capacitação é feita com todos que trabalham na unidade, fica muito mais fácil. A gente vê que os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, até os técnicos de saúde bucal, eles percebem que eles têm um papel nesse trabalho. Não são os detentores do conhecimento, mas com certeza eles vão saber alguma coisa, perceber muitas vezes um sinal, um sintoma e direcionar uma família para um atendimento, né? A gente vai observar sinais e sintomas e a gente já se sente mais preparado de como começar a conversa com aquela família sobre a doença. A partir do momento que a gente começa a trabalhar, que eles são uma equipe, que todos eles estão ajudando, eles tomam posse dessa responsabilidade. O Programa Diagnóstico Precoce também colabora com a reestruturação da rede de atenção oncológica, possibilitando que dentro dos serviços públicos de saúde o diagnóstico seja feito mais rápido e que os casos suspeitos sejam encaminhados e tratados adequadamente. Essa oficina veio dar uma outra visão. Tem para onde mandar, tem quem vai cuidar, tem uma equipe multidisciplinar. Quando eu chego na casa de um paciente, que eu encontro ele acamado, numa situação que eu não posso resolver, mas a enfermeira pode, a gente comunica imediatamente ela para selecionar o problema ou encaminhar para um outro local. Reduzir o tempo entre o aparecimento dos sintomas e o encaminhamento da criança para um serviço especializado já é uma vitória. A coisa mais importante do projeto não é a criança diagnosticada, e sim saber que tem milhares de pessoas hoje que estão pensando em câncer na criança e encaminhando para os centros de referência. É o motivo da existência do programa. E são muitos os parceiros. A Confederação Nacional de Instituições de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer, o Instituto Nacional de Câncer e a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica são fundamentais para o sucesso do programa. Para a realização do Programa Diagnóstico Precoce, o Instituto Ronald McDonald atua com instituições locais. Desde o primeiro ano de execução, 16 instituições desenvolveram as capacitações das equipes de saúde da família e as ações de articulação da rede local. É uma parceria entre instituições públicas, desde o INCA, Instituição Federal, até estruturas locais, municipais, entidades filantrópicas e o próprio Instituto Ronald. Essa parceria gerou um produto novo, que é essa melhoria no diagnóstico precoce de câncer infantil. Na verdade, o diagnóstico precoce ele virou um movimento, né? Ele é mais que um projeto, acho que hoje ele é um movimento. Esse movimento em que tem profissionais e instituições de diferentes lugares do Brasil trabalhando em prol do diagnóstico precoce. É muito importante participar desse projeto. E nesse movimento pela vida, os resultados são um incentivo para seguir em frente. Onde o Programa Diagnóstico Precoce foi implantado, houve um aumento de 23% no número de suspeitas de câncer e redução de 61% no tempo de trânsito do paciente a um centro de referência. Eu avalio como um programa de muito sucesso. E para desenvolver e implementar o Programa Diagnóstico Precoce, o Instituto Ronald McDonald investiu mais de 4 milhões e 100 mil reais. Os recursos vêm dos cofrinhos presentes em todos os caixas dos restaurantes McDonald's do Brasil. É muita felicidade participar de um projeto que envolve não só o Instituto, os profissionais do Instituto, envolve os médicos do Conselho Científico, envolve toda a corporação McDonald's. O Programa Diagnóstico Precoce é o tempo a favor da vida, é o tempo da esperança, é o tempo da superação, é o tempo da cura, tempo de um recomeço, de um novo começo. A grande notícia que nós temos hoje em dia em relação ao câncer da criança é que o câncer infanto-juvenil é uma doença potencialmente curável. Hoje, cerca de 80% das crianças acometidas pela doença podem ser curadas e levar uma vida saudável, normal e plena. Para mim é gratificante vencer o câncer. É gratificante fazer com que aquela criança volte a viver novamente, volte a brincar, volte a estudar. Muito
bacana, né? E o vídeo chega a ser até emocionante, assim, de ver, né, o resultado, os índices alcançados, né? 71% menos entre o diagnóstico e até a área de referência, né? A diminuição do tempo, diminuição do tempo. Da chegada da criança com suspeita até o hospital de referência. Muito bacana. Né? Nós temos números aqui em Jaú sobre câncer nessa faixa etária de 5 a 18 anos, doutora? Nós até temos, porque nós temos... Jaú também é uma cidade que é uma das poucas que tem o registro de base populacional, que é um registro que nem só as grandes cidades do país é que tem, mas Jaú tem esse registro de base populacional. Por conta do Amaral? Por conta do Amaral e com a iniciativa há anos atrás do Dr. José Segala, né? A gente tem teve isso implantado, então a gente hoje participa das estatísticas. Quem levanta as estatísticas é o INCA, tá? Então eles fazem um livro que é bianual com a estatística de câncer no país, né? Mas eu sinceramente não tenho números exatos para te passar, mas existe sim e a gente participa. Bom, os trabalhos começam então, como a gente viu aí no vídeo, com o treinamento dos profissionais da área médica da rede pública, aproveitando a estrutura dos PSFs. Como vai ser esse treinamento? Vai ser de grupo em grupo? São 13 postos, né? Sim, mas na verdade assim, a gente tem um montante de funcionários a serem treinados. Então existe toda uma programação de aulas, né? São 24 horas aula no geral, para médicos e um pouco mais de horas aula para os funcionários não médicos, né? E aí inclui até dentista, auxiliar de dentista, os técnicos de enfermagem, a enfermagem câncer bucal, que é uma coisa muito... Sim, também, né, nesse sentido de orientar, e o projeto não só, lógico, o projeto foca na detecção precoce, porque não existe prevenção para tumor pediátrico, não tem exames preventivos que a gente possa fazer para evitar que uma criança tenha tumor. A prevenção é detectar antes, né? Na verdade, a ideia é que você detecte antes e que essa criança não fique rodando para os postos, em serviços gerais, até que chegue no serviço especializado. Então, a ideia é diminuir esse tempo entre a criança ter uma suspeita e chegar no serviço especializado. É diferente de falar de câncer de adulto, que você sim tem coisas a serem feitas para prevenir. Né? Os exames anuais. Mamografia, Papa Nicolau, parar de fumar, enfim, existe toda uma série de coisas que são proativas no sentido de prevenir câncer. Em criança a gente só fala em detecção precoce. Então, a ideia qual é? É dar essa informação ou reforçar essa informação para quem já tem, para que toda a rede básica, tá? Não só o PSF, mas a rede básica como um todo, esteja capacitada para pensar em câncer. Então, chegou uma criança com uma suspeita ou com alguns sinais clínicos, essa criança não evoluiu como deveria, aquele pediatra que está acompanhando ela no posto, aquela técnica de enfermagem que foi na casa avaliar se o tratamento que foi implementado funcionou ou não. Se isso está fora do que é o razoável e ela já pensar em câncer, ela já tem toda uma autonomia até, e eu acho que isso é importante, para encaminhar essa criança para o Amaral Carvalho. Nós não temos o menor problema em avaliar e entender que aquilo não era tumor, mas se de cada 100 crianças que a gente avaliar, se a gente achar 5 num tempo curto, a gente já fez toda a diferença para essas 5 que de fato têm câncer. Então, essa é a ideia, né? Bacana, porque como o próprio vídeo mostrou, eu gostaria até que a senhora repetisse, porque eu acho isso de extrema importância, os sintomas se confundem muito, né? Os sintomas do câncer com outras doenças mais comuns. E eu me lembro, inclusive, de uma amiga minha, cujo filho ficou, acho que uns 2 ou 3 meses aí, rodando consultórios, tinha leucemia e só depois de 3 ou 4 meses foi descobrir. Porque não conseguiram, os sintomas se confundiam com outras, com rim, com inchaço na barriga. Gostaria que a senhora repetisse. Na verdade, os sintomas, eles são sintomas gerais, né? Então, assim, mas eles não são sintomas gerais que devem persistir. Então, não é toda criança que tem febre que tem leucemia ou que tem câncer. Você tem que, obrigatoriamente, pensar nas situações que são mais corriqueiras e mais comuns. Fugiu da situação mais corriqueira e mais comum, o quadro está se arrastando, tem que pensar em alguma outra coisa. Tem um hemograma, que é um exame extremamente simples, que o posto de saúde inclusive faz, meio estranho, fora do habitual, pode ser uma leucemia. Encaminha que a gente avalie e vê se pode ser, se é ou se não é.
entendeu? Uma criança com dor abdominal que fica 1, 2 meses, já tratou de verme, já fez os exames básicos, precisa pensar em alguma coisa, precisa de uma investigação um pouco melhor. Então, o que é muito comum, criança com dor nos membros, com dor na perna, ou principalmente adolescente, que para de andar ou começa a ter dor, e aí faz um raio-x, vê que tem uma alteração, mas fala, não, isso não é nada. Talvez um dos tumores que mais se demora para chegar num serviço especializado é tumor ósseo. Por quê? Porque sempre a criança acaba associando, e principalmente o adolescente, porque é mais comum na faixa etária de adolescente, mas eu joguei bola e bati a perna, então por isso que está doendo. Mas está inchado porque realmente eu caí, tive um trauma. Então sempre existe essa associação, né? Então, se essa criança cai num serviço em que não tem um ortopedista que é familiarizado com a doença, ou um pediatra pelo menos que é familiarizado, isso vai passando, e isso faz toda a diferença, né? O tempo faz toda a diferença. Hoje a gente fala em taxa de cura para tumor pediátrico em torno de 70%. Então, 70% das crianças hoje com diagnóstico de câncer, elas vão ser curadas da neoplasia. Mas esses números são números internacionais. Não são números que se repetem no país como um todo. Então, os grandes centros têm esses números, até números um pouco melhores, mas a gente tem situações e serviços menores em que esse número é abaixo de 50%. Então, o Brasil é um país muito grande, com uma disparidade muito grande, econômica, social. Heterogeneidade fantástica. Total, né? Então, se esse programa conseguir ser ampliado, e a gente quer fazer isso muito bem aqui, a gente consegue ampliar para cidades vizinhas, e a gente consegue arrebatar aí um número maior de pessoas e tentar mudar um pouco essa realidade, né? Existe um tipo mais comum, assim, de câncer nessa faixa etária? Existe. Que é mais comum? Existe. As leucemias são os tumores mais comuns em crianças, né? Seguido de tumor de sistema nervoso central, de cérebro, né? E dos linfomas, que é um outro tipo de doença no sangue, né? Então, basicamente, esses três. Leucemia é o mais comum ainda, né? E a criança é mais fácil de se curar do que uma pessoa numa idade mais adulta, doutor? Ela tem mais energia? As taxas de cura, elas são maiores e melhores, porque as crianças acabam conseguindo ter uma resposta melhor ao tratamento. A gente consegue fazer em criança doses de quimioterapia muito mais intensivas do que a gente faz em adulto, por conta da criança absorver melhor, vamos dizer assim, os efeitos colaterais relacionados à quimioterapia. A toxicidade da quimioterapia, ela acaba sendo mais suportável nas crianças, então a gente consegue fazer um tratamento muito mais intensivo do que nos adultos, e as taxas de cura realmente são maiores do que dos adultos, né? O câncer existe muito pelo envelhecimento da célula nas pessoas mais velhas. Criança não está com a célula envelhecendo ainda. Isso significa que o câncer, quando ele aparece numa criança ou num adolescente, ele tem que ser acompanhado para o resto da vida? Existe isso? A gente acredita que os tumores pediátricos, muito deles acontecem por mutações, por alterações do DNA, dos genes, às vezes, em muitos dos casos, até intraútero. Né? E que aí vai manifestar na primeira infância, né? Então, possivelmente isso tem uma relação grande com os fatores externos a que a mãe foi submetida, enfim, né? Então, mas não que seja hereditário, não que seja hereditário, mas são coisas diferentemente do câncer de mama. Sim, não é hereditário, mas na verdade existe toda essa carga genética que vem já intraútero, né? Uma criança que tem câncer hoje e que é curada vai ter que ser acompanhada até a vida adulta por conta dos efeitos colaterais tardios que o tratamento pode fazer nessa criança. Então, sabidamente, uma criança que tem câncer já tem uma alteração genética que favoreceu o aparecimento dessa doença. Então, a gente imaginar que a gente curou essa criança, mas que essa predisposição, vamos dizer assim, genética desapareceu, seria muita ingenuidade. Então, essa criança tratada na infância, ela tem uma chance maior de ter um segundo tumor na vida adulta, um outro tipo de tumor. Então, por exemplo, uma criança tratou de leucemia quando tinha 3 anos de idade, curou-se, ficou bem, ótima. Não que ela vá ter, tá? Mas ela tem uma chance maior de ter um tumor de mama, um tumor de pulmão, uma mielosplasia, que é uma outra doença hematológica, enfim.
não só por conta da predisposição genética que ela tem, mas como também como um efeito colateral da quimioterapia ou eventualmente da radioterapia que ela tomou na infância. Esses exames são feitos anualmente? Na verdade, a gente segue muito mais de perto nos primeiros 5, 10 anos do diagnóstico e depois a gente dá uma relaxada também, porque aí orienta esse futuro adulto, vamos dizer assim, ou esses adultos jovens, né, dos riscos, mas também a gente não quer incutir na cabeça dessa pessoa que ela vai ter, senão ela não vai ter sossego nunca mais. Não, e ela não vai ter sossego nunca mais. Quer dizer, se você viver com o fantasma de que você curou um câncer e você vai ter um segundo quando você ficar adulto, você não vive. Tem a somatização também, você não vive. Que é um perigo, né? Então, assim, curou, ótimo. Você tem uma chance? Tem. É um pouquinho maior que a minha, que não tive? Sim. Mas vai acontecer? Bom, isso nós não sabemos. Lógico, se você puder não fumar, não beber, evitar o som nos horários que são ruins, ou seja, ter uma vida o mais saudável possível, melhor. Né? Agora, se você já teve já fez quimioterapia e envereda por um caminho cheio de outros causadores aí que a gente já conhece e promotores de câncer, essa chance provavelmente aumenta, né? Então, o que a gente faz é essa orientação. Seguir até a vida adulta, a gente já não segue mais, porque já é meio um consenso que a gente tem que deixar essas pessoas viverem, porque senão elas vão ficar eternamente com o fantasma do câncer do lado e falando, olha, você vai ter, será que é amanhã, será que é depois de amanhã? E aí não tem sentido, porque é a qualidade de vida, enfim. Tá certo. Bom, falando em câncer de crianças, não poderia deixar de mencionar aqui a campanha do ursinho, né? É ursinho, como é que chama? Elo. Que coisa mais bem pensada aquilo, de emocionar aquilo, não, doutora? Ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Bacana. Ficou muito bacana mesmo. Essa história das crianças que ficam internadas, né? Se comunicarem com parentes, com amigos, com irmãos, enfim, por meio do chipzinho lá dentro do ursinho. Usando o WhatsApp do celular, né? que grava a mensagem no Emocionou o país isso daí, né? Teve uma repercussão infinitamente maior do que a gente podia imaginar. A gente fez uma coisa, vamos dizer assim, mais doméstica, né? Que era para uso interno e acabou tendo uma repercussão muito grande. Quem teve essa atitude? Na verdade foi uma parceria, né? Uma parceria de uma agência de publicidade, cujo um dos publicitários é jauense, né? Ele é amigo de um dos diretores do hospital e aí a gente já estava pensando, a gente já estava conversando antes do publicitário entrar na jogada, que a pediatria podia ter um mascote, vamos dizer assim, algum bichinho, alguma coisa que fosse um mascote, mas que trouxesse uma coisa boa, não um mascote de lembrar, eu vou internar para quimioterapia. Um mascote que lembrasse coisas legais e tal. E aí, numa conversa daqui, dali, a gente pensou no urso e aí, na verdade, o publicitário entrou fazendo aquela campanha, né? Quer dizer, ele fez o vídeo promocional que a gente tinha, né? E deu super certo, né? Então, deu muito certo. Foi uma parceria de várias pessoas. Vocês conseguiram tudo na solidariedade? Ou teve um custo isso? Não teve custo. Vocês tiveram parceiros para fazer isso? Empresários? Teve parceria da FOM, que doou os ursos, né? Que é aquela fábrica de não só de ursos, de bichos, não de pelúcia, daquele material que é lavável, né? Parceria da parte tecnológica de uma não é uma indústria, mas é de um serviço de tecnologia de Minas Gerais, que desenvolveu a parte de áudio da mãozinha do urso, né? E a parceria com a agência publicitária que fez a divulgação, né? Isso é o que eu chamo de parceria feliz, né? Isso é o que eu chamo, olha, eu vou falar, isso é uma coisa para ser copiada, entendeu? Copiada. Na verdade, existe uma rede do bem, né?
que funciona muito por detrás dos serviços de oncologia, né? Nós temos mesmo na parte dos adultos uma rede de voluntariado enorme, que faz toda a diferença para esses pacientes, não só ajudando, porque não basta dar a quimioterapia. Tem os remédicos. Tem os remédicos do Rio, tem toda essa, quer dizer, nós temos uma equipe de terapia ocupacional que faz um trabalho brilhante, nós temos uma classe hospitalar dentro da unidade de internação da pediatria que faz com que as crianças não percam o ano letivo, então essa classe faz a ponte, o elo entre a criança e a escola original dela, para que ela, nesse período em que ela vai ficar afastada de suas atividades, ela tenha ainda que de forma adaptada, né, mas um conteúdo educacional, para que ela não perca o ânimo, a vontade de estudar, e para que pós-tratamento ela consiga ser inserida no ambiente escolar, na sociedade como um indivíduo normal, né? Então, existe não só toda essa rede é que faz a diferença, né? O tratamento multiprofissional, ele é tão importante quanto o tratamento médico quando a gente fala de oncologia, não só pediátrica, como oncologia de adulto, né? Isso é uma coisa característica de Jaú e também já é notado em outros lugares. Os grandes serviços têm, né? Os grandes serviços têm. Então, hoje, para você ter um bom serviço de oncologia, você tem que ter essa infraestrutura ao redor, dando o suporte. É isso que faz a diferença. E muito voluntário, doutora? Muito voluntário, muito voluntário. Os voluntários ajudam com cesta básica em casa, eles avaliam se a casa está legal, eles ajudam com a limpeza, eles orientam essas mães quando elas vão para casa. Tem mãe que chega aqui que não tem uma geladeira em casa. Então não adianta eu fazer a quimioterapia se a hora que eu devolver essa criança para casa, ela não tiver um alimento saudável, ela não tiver uma água potável. Tudo que eu fiz aqui, eu posso dar o melhor tratamento que eu tiver de quimioterapia, o top, o que tem em qualquer serviço, até fora do país, que é o que a gente faz. Mas se essa infraestrutura no domicílio não estiver adequada, essa criança pega infecção no segundo dia que está em casa e corre risco de vida depois. Então não tem sentido, né? Tanto que muitas dessas crianças hoje a gente nem devolve para casa, a gente deixa na casa de apoio. Porque aí está próxima da gente, se fizer uma febre, se tiver qualquer intercorrência, dar 2 passos, está dentro do hospital. A casa de apoio, além da Ronald McDonald's, tem outras casas? Existem as dos adultos, né? A pediátrica é a Casa Ronald, né? Que tem toda uma super infraestrutura muito legal. Fizemos já uma reportagem linda lá, maravilhosa. Muito bacana. Bom, vamos voltar um pouquinho então ao nosso... Se deixar, eu vou embora aqui. Aí eu vou junto, né? Ela vai junto, eu vou embora. Serão cerca de 400 profissionais dessa área treinados aqui em Jaú, né? Sim, para integrar esse programa de prevenção. Sim, aproximadamente 400. Na verdade, a gente tinha feito uma previsão para 200 e aí na reavaliação atual a gente tem praticamente o dobro. São turmas de 40 pessoas, né? Com todo um conteúdo de programação, desde aulas sobre sinais e sintomas de câncer, até como funciona a rede do Programa de Saúde da Família. A gente vai ter a enfermeira, que é a coordenadora do Programa de Saúde da Família, explicando como é que funciona isso. Tem toda a programação para se criar um fluxograma para como é que vai funcionar. Quer dizer, ele suspeitou como é que essa criança chega até o Amaral. Quer dizer, esse fluxograma tem que ser rápido. Também não adianta a gente treinar todo mundo se quando o agente comunitário achar que tem alguma coisa estranha, tiver todo um trâmite burocrático enorme e ele não consiga fazer a parte dele de fazer a criança chegar até a gente. Então tem todo esse treinamento, né? São muitas aulas. A ideia é que a gente faça isso, na verdade, 1 ou 2 vezes por semana, né? A gente vai ter uma super parceria da prefeitura, liberando esses funcionários no período de trabalho para que eles participem das aulas. Eu acho que isso é muito importante. Sem essa parceria a gente não funcionaria, porque hoje em dia, no esquema que a gente está de vida, você pedir para um funcionário fazer uma aula à parte ou várias aulas à parte de 4 horas num sábado, que é o dia de folga dele, ou à noite, a adesão ia ser muito ruim, né? Então, essa parceria com a prefeitura é fundamental para que dê certo, porque se fizer de uma maneira diferente dessa, eu acredito que a nossa taxa de aderência, de adesão vai ser muito pequena. Então, né? Essa era uma outra pergunta. Vai ser uma coisa assim, taxa de aderência, quem não quiser não participa? Se eu tiver um grupo do PSF de um determinado bairro, por exemplo,
e parte do grupo não quiser participar, como é que funciona isso, doutora? Na verdade não é uma obrigatoriedade, a gente vai fazer num esquema em que as pessoas se sintam estimuladas a participarem, né? Eu entendo, né? Eu sou médica, mas tem uma parte que a gente sempre acaba fazendo relativa à educação, e aí, o meu pedaço educadora me diz que assim, ninguém tira de você informação. Não, você com certeza vai ser um profissional melhor se você tiver cada vez mais informação. Então, eu estou esperando que as pessoas se sintam estimuladas a participarem, né? Eu acho que elas têm que entender o tamanho da participação delas, o tamanho da importância que elas têm no programa, né? Mais do que os médicos, porque é o profissional que está no front, na lida com aqueles pacientes, com essas famílias, é que vai ter, vamos dizer assim, um contato maior com esse pessoal e com as famílias, e que talvez seja o profissional mais importante. Então, não é porque é um agente comunitário de saúde que ele vai ser menosprezado frente à aula que vai ser dada para o médico. O programa é praticamente igual, talvez um pouco menor para o médico até, mas é um programa com as mesmas aulas e tudo. Então, a gente quer dar informação de qualidade para esse pessoal, né? Eles vão ter certificados, o pessoal do Amaral vai dar uma certificação do curso para todo mundo que participar e tiver pelo menos 80% de participação nas aulas. Então, na verdade, é um curso a mais, é um curso de extensão aí, né? E a gente espera que as pessoas participem. Eu não tenho a ilusão, né? Eu adoraria, mas eu não tenho a ilusão de que a gente vai conseguir treinar todo mundo, até porque eu participei do workshop e com a experiência dos outros estados e dos outros serviços, são pouquíssimos os serviços que conseguem uma participação de 100%. Mas eu gostaria muito de que a maior quantidade possível de agentes, de funcionários da saúde participassem, porque eu acho que é bom para eles, claro, é bom para o município. Fora o lado solidário da história. É bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. Fora o lado solidário. São 400 pessoas que serão capacitadas. Isso, qual que é o total de pessoas de PSFs ou da área médica aqui em Jaú? São 90 médicos, incluindo o SAMU. A imensa maioria, mais de 200, são técnicos de enfermagem. São, se eu não estou enganada, acho que 8 auxiliares de dentista, 40 dentistas, e a gente não vou lembrar de cabeça os números exatos. Eu até tenho anotado, mas... Onde vai ser esse treinamento, doutora? Vai ser nos postos mesmo? Não. A gente vai ter um lugar fixo. Provavelmente a Associação Paulista de Medicina vai ceder o espaço pra gente. A gente não definiu um dia da semana ainda. Todos os funcionários vão receber e-mail e carta convidando para participação no programa, e já informando data, horário, esse tipo de coisa. Mas ele vai ter 24 horas de treinamento. Acabou? Depois não continua, não, um treinamento e acabou. É um treinamento, acabou. Depois a gente vai estar reavaliando, né? A minha ideia é que a gente, por exemplo, para quem perdeu uma aula X, outra aula Y, que a gente consiga fazer um esquema de reposição para que essas pessoas que por algum motivo não possam ter participado de uma outra aula, para que eles tenham a formação completa. Então a gente vai tentar fazer. Existe uma equipe de docentes que vão fazer as aulas. Eu, os outros colegas que trabalham comigo na pediatria, médicos, a enfermagem da pediatria, que também já está treinada, a enfermeira do programa de saúde da família, tem assistente social. Então é uma equipe multiprofissional que vai estar aplicando, que vai estar dando as aulas, né? Então e depois avaliar também como é avaliar a avaliação deles também. Sim, existe uma avaliação. O programa prevê uma avaliação prévia do que eles têm, com provinha mesmo, do que eles têm de informação a respeito do tema. Não é nada que vá valer certificado, nota, enfim, não. A ideia não é essa. A ideia é a gente ter uma avaliação prévia do conhecimento que eles têm geral sobre o tema, né? E após as aulas também tem uma segunda avaliação para ver o que, na verdade, foi retido de informação. Porque isso é um feedback para quem está dando as aulas. Mais do que para eles, é um feedback importante para a gente. Porque se você fizer uma aula e avaliar depois no final de que metade não entendeu o básico daquilo que a gente deu, muito provavelmente a aula que foi ruim, não as pessoas que estão ali. Então aí nós temos que repensar a maneira de fazer, né? Então, na verdade, esse esquema de avaliação pré e pós serve mais para um feedback em relação à qualidade daquilo que nós estamos oferecendo também. Bom, né? A julgar pelo vídeo que você assistiu aí, que mostra o resultado, né, nessas 14 estados, nessas 125 cidades aí, a julgar pelos resultados desse programa que já está desde 2007 aí funcionando,
Eu duvido muito que as pessoas aqui de Jaú não queiram participar, os profissionais médicos, principalmente porque nós moramos numa cidade que é referência, né? É referência no tratamento de câncer. Naturalmente, quando se fala em Jaú, além de calçado, além de coisas bacanas, além de patrimônio arquitetônico, você se lembra que aqui é um lugar onde todo mundo conhece alguém. Minha mãe, por exemplo, veio tratar do câncer dela aqui em Jaú. Então isso aqui é um lugar assim, né? E a gente é muito bem atendido na Mauro Carvalho, né? Aquele pessoal tem treinamento para atender a gente, não? A gente tenta, né? Na verdade, mas a gente tem um treinamento. É um carinho, porque é um lugar, né? Um hospital, você está ali numa situação triste. Então, a julgar por esse clima que já rola aqui, por nós sermos uma referência, duvido muito que você, profissional da área da saúde, vá se recusar a entrar nesse projeto maravilhoso, esse programa que foi muito bem sacado, que é aproveitar já o sistema que existe, né? Como é que fala? O Programa de Saúde da Família. Programa de Saúde da Família, já aproveitar uma maquete aí que existe para poder simplesmente implantar o conhecimento nesses profissionais que já são maravilhosos, já fazem um trabalho maravilhoso. Você acredita que nós possamos avaliar e ter um resultado já numérico dentro de quanto tempo, doutora? Eu acho que antes de um ano vai ser muito difícil que a gente tenha qualquer tipo de resultado. Porque a gente, na verdade, tem um ano para implementar todo o treinamento, né? Então, você tem um prazo de um ano para implementar? A gente tem um prazo de um ano para implementar o tratamento completo e aí a gente presta contas, né, para o Instituto, enfim, que é a parceria e que banca tudo isso dentro de um ano, né? Mas automaticamente, conforme a gente já vai treinando, já existe todo um sistema para você ir notificando os casos que você está vendo, quantos que você viu, quanto foi encaminhado, o que de fato era câncer, já dá para ir tabulando os dados. Com certeza, já existe um esquema de tabulação que é para você ter uma estatística. Na verdade, esse ano, um dos trabalhos do Instituto, em parceria com esses serviços que já fazem parte do programa, foi aceito num congresso internacional de epidemiologia de câncer infantil. Então é o Brasil mostrando os resultados, exatamente, os resultados num congresso internacional. A gente não participou porque a gente estava fora ainda, mas quer dizer, são dados muito consistentes, né? De melhora e de resultado. Então, e a gente tem que fazer de uma maneira que você consiga realmente mostrar. Quer dizer, a gente tem muito isso, né? A gente às vezes é muito provinciano. Mesmo a gente, enquanto médicos do Amaral, a gente faz um trabalho de ponta. Mas a gente precisa ter mais visibilidade científica. Tem que publicar mais trabalhos. Sim. A gente já faz isso, né? Mas a gente deveria fazer muito mais, né? Porque é isso que dá consistência para os nossos resultados. Lógico, além do bom atendimento. E é isso que consegue também financiamentos, né? Consegue recursos, por meio dessas certificações aí. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E por falar nisso, é um projeto caro, doutora? Na verdade, a gente vai receber o que um instituto, vamos dizer assim, financia. Ele financia as horas-aulas dos professores, né? Coffee break, todo o material didático, folder e pôster que a gente coloca nas unidades básicas de saúde, isso tudo vem pronto. Além de um livro, né? Que é um livro feito pelo INCA, em parceria, que fala sobre tudo isso, câncer, toxicidade, quimioterapia, enfim, como é que funciona a rede básica, o fluxograma, em que todos os participantes vão receber. Então, esse livro, todos os participantes recebem. Tá, a prefeitura faz esse carinho de deixar os funcionários serem treinados na hora do Sim, que na verdade, eu acho que o que faz toda a diferença. Né? Não vai ter custo para a prefeitura, a não ser, na verdade, essa coisa da liberação, essa questão da liberação do funcionário no horário de trabalho. Por outro lado, você vai ter um funcionário melhor capacitado, no geral, que eu acho que é a grande sacada, que é o mais importante. Isso é um presente para Jaú. Isso é um verdadeiro presente para Jaú. Eu fiquei muito contente quando eu fui ao coquetel lá de lançamento desse programa e
E realmente acho que nós estamos no caminho certo. Doutora, faltou falar alguma coisa? Você quer fazer suas considerações finais? Eu acho que eu gostaria... Puxar a orelha de alguém? Não puxar a orelha não, pelo contrário, eu quero fazer um carinho e um afago. Eu quero fazer um convite para que toda a população, todos os funcionários da área de saúde que vão ser convidados, que participem. Vai ser um curso muito legal, a gente está dando o nosso melhor empenho, né? E eu acho que esses funcionários vão crescer, não só profissionalmente, mas vão crescer como ser humano, conhecendo uma realidade que é um pouco diferente do dia a dia deles e conhecendo um outro mundo, que é o mundo da oncologia pediátrica, que é um mundo que parece triste, mas é um mundo de desafio e que nos traz muita alegria. Então, de muita solidariedade. Sim, sem dúvida. Então eu convido e conclamo para que todos participem, para que a gente consiga fazer desse programa um sucesso na cidade de Jaú, para que a gente no futuro consiga expandir para cidades próximas, para as redes de liga de apoio ao câncer, enfim, que esse trabalho seja cada vez mais produtivo e bom. É bom para a cidade, é bom para todo mundo, né? Bacana. Quem sabe você vai participar de um projeto desse, não acaba até se descobrindo aí, resolve fazer uma faculdade depois. Sim, não tenha dúvida. Né? A gente tem uma mania de dizer não à primeira vista para as coisas, depois ver que era ali que estava o ouro, não é isso? Sim, eu acho que o conhecimento é que traz esse tipo de coisa. Às vezes você tem um pré-conceito relacionado a algum tema ou algum assunto, e quando você se aprofunda naquilo, você descobre que não é aquilo que você tinha como ideia, né? Então, a oncologia passa uma ideia de morte, uma ideia associada à tristeza, mas não é isso. Na verdade, ela é uma doença que está mais comum. Existe uma estatística de que em 2030, ou seja, daqui 15 anos, 12 milhões de pessoas no mundo vão ter câncer. Ou seja, é uma doença que está aí, como todas as outras, né? Então precisa acabar o preconceito, precisa ter conhecimento, encarar de frente como uma outra doença qualquer, que precisa de cuidados, é lógico, né? E que tem boas e grandes taxas de cura, por que não? Então, assim, vamos vencer o câncer, né? Não vamos ter medo dele, né? Vamos ganhar dele, eu acho que essa é a ideia, né? E a prevenção e agora o diagnóstico precoce são duas armas fantásticas para a gente diminuir essa doença que vai chegando devagarzinho, que você não percebe, a hora que você vê já tomou conta, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada. Nós conversamos aqui no Câmara Entrevista com a doutora Cláudia de Oliveira, que é hematologista e oncologista, clínica do Hospital Amaral Carvalho. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a parceria com vocês. A gente agradece a presença da doutora e também a sua audiência. Até já.